Por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava, acordou na quinta-feira com esta bomba diretamente do Senado. Segundo informações de bastidores, renomado senador coloca a boca no trombone e diz tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores. Ele vai citar Rodrigo Pacheco e também o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e vai dar nome a todos aqueles que estão indecisos. E mais, ainda vai falar sobre essa estratégia que está acontecendo no Congresso brasileiro, aonde parlamentares estão unidos para derrubar de vez o ministro Alexandre de Moraes. Assistam, porque realmente está imperdível. Convite. Boa tarde, bem-vindo. Bom, muito boa tarde. Quero cumprimentar você e a toda a equipe da Oeste, né, do Jornal da Oeste, pelo grande trabalho que fazem e que dão alento aos ideais de liberdade de expressão, liberdade de comunicação e de imprensa. Obrigado. Queria saber, senador, para começarmos a conversa, a quantas anda o ambiente no Congresso Nacional, porque o pedido foi apresentado na segunda-feira passada, ou seja, há uma semana. Essa mobilização continua, novos parlamentares têm aderido ao pedido de impeachment que foi apresentado pelos parlamentares da oposição. O senhor está otimista de que haverá avanço nesse processo? Eu estou otimista porque já é inédito o que já aconteceu. Já estamos vivendo uma circunstância inédita. Primeiro, pela denúncia, digamos, pelo pedido de impeachment que foi apresentado, né, com robustez popular, com grande número de assinaturas de pessoas que se destacam, e especialmente com as assinaturas de dezenas e dezenas de deputados federais. A parte que nos está reservada até aqui, eu creio que vai muito bem. Nós já somos 36 signatários de um requerimento, de um ofício, de uma solicitação para que seja votada a demanda, para que o assunto, a abertura ou não do impeachment, seja submetido ao plenário do Senado, o que nunca aconteceu. Todos os outros requerimentos de impeachment, denúncias semelhantes, parecidas pelo menos, mas não com tal robustez, foram simplesmente arquivados. Posso citar um fato. Em janeiro de 2021, o então presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, anunciou o arquivamento de 27 pedidos de impeachment de ministros do Supremo que estavam tramitando desde o ano de 2019, ou seja, mandou a coletânea toda para o arquivo, para não usar outra expressão, desconsiderando pura e simplesmente o plenário do Senado Federal. Agora não. Agora nós temos 36 que já se manifestaram e o grande papel da imprensa, não apenas do Jornal da Oeste, é apontar os nomes dos que não assinaram ainda. Ter assinado, como é o meu caso, o ofício pedido para que seja objeto de deliberação do Senado, eu o fiz por consciência, porque não preciso aqui enumerar as irregularidades, tanto no inquérito 4781, quanto nos seus derivados, filhotes, e nas investigações que estão acontecendo. Então eu fiz porque estou consciente de que o Senado Federal tem a obrigação de deliberar. E não pode ser uma decisão monocrática, porque a Constituição diz que compete ao Senado Federal e não ao presidente do Senado. Para isso, nós precisamos, a meu ver, conseguir um número ainda maior de assinaturas. E para que isso aconteça, a imprensa tem que divulgar quem já assinou e quem não assinou. Para que não se cobre de quem já tomou posição e se deixe de cobrar, ou pelo menos indagar o porquê, que alguém não assina o tal requerimento para apreciação pelo plenário do Senado. Então, como nós estamos num processo eleitoral que chama muito a nossa atenção, é só ver
a dimensão que assumiu esse incidente lamentável aí do debate em São Paulo, para ver o quanto a campanha eleitoral desperta a nossa atenção e cria fatos que chocam a sociedade. Então, e é natural que nós, senadores, tenhamos que dar algum tempo, ou um tempo muito especial, da nossa atenção ao que está acontecendo no nosso Estado, no respectivo Estado, durante o período eleitoral. Mas eu acredito que até o final do mês, antes mesmo da eleição, que será no dia 6 de outubro, no primeiro turno, nós teremos uma mobilização maior no sentido de conseguir assinaturas, ou pelo menos definição por parte dos senadores. Os números hoje de indefinidos, assim, considerados, 29 ou cerca de 30 senadores, dá bem a mostra do quanto deve haver de cobrança. Cobrança que eu digo é de cobrança de posição. O que não se admite de um político é ele não tomar posição diante de um fato relevante. E este é um fato grave e relevante. E acho que ainda, durante este mês, nós vamos ver amadurecer este requerimento de CPI, que eu já subscrevi, de autoria do senador Alessandro Vieira, que é sobre a necessidade de se criar uma CPI não para analisar o inquérito, mas para analisar as ilicitudes que estão sendo praticadas em cima de um inquérito que é um equívoco jurídico também, o inquérito 4781. Então, eu acho que essas questões convergem e vão pressionar mais ainda se a imprensa cobrar do político qual é a sua posição. E a sociedade também, democraticamente, se nós somos representantes do povo, nós não podemos achar que apenas a nossa deliberação vale. A minha deliberação vale, sim, na medida em que eu faço, num caso relevante como este, aquilo que aqueles que eu represento pensam. Quanto mais próximo eu estiver daquilo que pensam os que me elegeram, e aos quais eu posso, daqui a pouco, voltar ao escrutínio, quanto mais próximo eu esteja, mais legítima é a minha posição. Quanto menos próximo eu estiver, mais ilegítima e insustentável é a posição de qualquer representante político. Então, duas coisas confluem. Primeiro, o requerimento para que seja apreciado pelo plenário, pela primeira vez na história, em 200 anos de história, nós estamos no limiar de viver essa situação grave, que não é motivo de orgulho nem de alegria, mas de necessidade de ouvir o Senado Federal sobre um pedido de impeachment bem embasado e que tem razões que têm que ser apreciadas em profundidade pela Casa, cumprindo o dispositivo constitucional. E, de outra parte, uma CPI indiscutível. Os fatos concretos são de domínio público. São de domínio público, 6,1 gigabytes, aliás, de troca de notícias, informações e formas de abordagem que a equipe do ministro Alexandre de Moraes chegou a nosso conhecimento, esse conjunto, né, que pode-se dizer o seguinte: use da sua criatividade. Usar a sua criatividade para atingir os objetivos pré-determinados. Para nós, isso é um esculacho em matéria de investigação policial, judicial ou do Ministério Público. Olha, se ele fez ou não fez, eu não sei, mas use da sua criatividade. Isso é uma convocação que nem no tempo da Inquisição que machucou a igreja, eu sou católico, né, mas que ela soube enterrar e não recompensar. Então, essas entranhas da investigação mal iniciada, mal parida pelo inquérito 4781, isso é também uma confluência,
isso completa a confluência, o pedido do impeachment, o requerimento para sua deliberação e a CPI, eu acho que formam um tripé de uma força moral capaz de criar um movimento. E eu concluo dizendo, você pode me derrotar a mim, ou a você, pode derrotar fulano, mas derrotar um movimento forte e legítimo como este não é fácil. Perfeito. Senador, vou convidar aqui para participar da conversa também o nosso comentarista, o Bruno Musa. Ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Boa tarde, senador, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de entrevistar aqui o deputado, o Rodrigo Valadares, em que ele é ele é relator da PL da Anistia e ele também está bem engajado nessa pauta sobre o impeachment do Alexandre de Moraes, né? E, primeiro, ele falou que com 41 votos já teria uma possibilidade do Alexandre de Moraes ficar afastado do cargo, semelhante ao que aconteceu com a própria Dilma antes do processo do impeachment dela. Se o senhor puder aclarar como é que funciona, se atingirmos os 41 senadores, como é que funciona a partir daí o processo que a gente poderia deixá-lo afastado para que, eventualmente, depois ele sofresse um processo de impeachment? Condiz com a realidade isso? Como eu disse, não há precedente. A lei que regula o impeachment em geral e o impeachment de juízes do Supremo em particular, ela nunca foi posta, neste caso, em ação. Mas, se o presidente, a partir da admissão, é afastado, como foi depois, tanto no caso do presidente Fernando Collor, quanto no caso da presidente Dilma, esse raciocínio do deputado tem pertinência. Você imaginou aberto o processo de impeachment, aceito pela maioria simples dos membros, não é uma maioria tão simples assim. A maioria simples mesmo não é a maioria dos presentes. Basta que tenha quórum para deliberar. Mas não, 41 votos. Eu acho que a partir daí se abre um processo que, evidentemente, não pode permitir que aquela pessoa continue em processo de julgamento. Então, eu não posso dar uma resposta com absoluta convicção. Isso vai demandar uma série de consultas, inclusive legislativas, àqueles que vão estabelecer, vão fazer a exegese da lei e a sua aplicação. Mas eu não tenho dúvida do seguinte: é aberto o processo, colocado em votação, abriu o processo de impeachment, está estabelecida a necessidade de esta pessoa alvo do inquérito, que pode inclusive resultar na sua absolvição, digamos, usar aqui a expressão que todo mundo conhece, né? Pode resultar na votação para empichar e pode também resultar na liberação da pessoa. Neste momento, é evidente que a função judicante não é compatível com um tal estágio de suspeição. Eu, se tivesse que deliberar hoje, eu diria, aberto o processo, um juiz não pode continuar na sua lide. Pode, sim, voltar a ela, desde que o processo o dispense de uma culpa formada por um quórum maior, né? O impeachment exige 54 votos e não 41. Mas o afastamento para o julgamento, eu creio que se torna imperativo a partir dos 41 votos para a abertura do processo. Ô, senador, e para fechar a conversa, queria uma palavra do senhor sobre a emenda que o senhor apresentou esse ano, a reforma eleitoral, pedindo a inclusão do voto impresso no Brasil. A quantas anda essa discussão e tem a possibilidade de que essa pauta avance, senador? Olha, essa pauta tem que avançar, porque é uma atualização da nossa legislação eleitoral. Eu não criei nada.
eu estou reapresentando a emenda que o então deputado Jair Messias Bolsonaro apresentou em 2015 na chamada mini-reforma eleitoral, com um detalhe muito picante, ou de bom gosto, digamos. O relator é o mesmo. Na época era o deputado Marcelo Castro, agora é o senador Marcelo Castro. Eu era deputado federal, Jair Bolsonaro era deputado federal e o Marcelo Castro era deputado federal. Agora, tanto Marcelo Castro quanto o Espiridão somos senadores. E eu apresentei o mesmo texto que foi aprovado numa repescagem, vamos chamar assim, na mini-reforma eleitoral. O técnico apresentado pelo deputado, então deputado Jair Bolsonaro, foi lá, foi quase trucidado por 8 representantes do TSE, foi para o plenário, aprovamos, tanto na Câmara quanto no Senado, a presidente Dilma vetou, eu ao lado do presidente, do ex-presidente, do ex-deputado Jair Bolsonaro, orientei a votação na Câmara e ainda disse para a bancada que era, digamos, PT e outros partidos, em 2015, era um governo, portanto, disse, olha, a emenda é do deputado Jair Bolsonaro. E ganhamos com mais de 400 votos a derrubada do veto. Ou seja, a maioria dos deputados do PT, você pode pegar a lista de votação da derrubada do veto, a derrubada do veto foi fragorosa, mais de 400 votos para derrubar o veto e para estabelecer o voto, impresso para fins de auditagem. E poderia ser por amostragem também. Portanto, se é uma auditoria, você pode fazer por amostragem, como fazem na Índia. O fato concreto é o seguinte, isso só não entrou em vigor porque a decisão foi de que isso permitiria devassar, né, quebrar o sigilo do voto, o que não tem procedência e merece ser revisado. Então eu estou reapresentando. Caso não passe, eu já tenho a proposta de emenda constitucional pronta. Nós não vamos parar de discutir esse assunto. E falo em nome do meu estado, Santa Catarina, onde se pariu a urna eletrônica. Moraes multa X e Starlink em 5 milhões por dia por reativação da rede social no Brasil. Será que ninguém vai fazer nada? Vale lembrar que o mundo todo está com os olhos voltados para o Brasil, diante desses absurdos advindos do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele vem dobrando a aposta e mexendo com um peixe muito grande. Até mesmo Joe Biden já se manifestou. E agora mais essa, uma multa de 5 milhões por dia para Starlink e o X? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Moraes multa X e Starlink em 5 milhões por dia por reativação da rede social no Brasil. Vamos entender um pouco mais sobre isso? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, impôs uma multa diária de 5 milhões à rede social UX de Elon Musk, após a plataforma ter sido reativada para usuários no Brasil. A penalidade que já está em vigor também foi estendida à Starlink, a empresa de tecnologia do bilionário, que teve seus recursos bloqueados no início do mês para garantir o pagamento das multas aplicadas ao X. Na quarta-feira, dia 18, usuários relataram acesso à rede social sem a necessidade de usar o VPN. É verdade, gente, eu estava conseguindo acessar também. Posteriormente, descobriu-se que a plataforma havia migrado seus servidores para um novo IP, driblando o bloqueio imposto pelas operadoras brasileiras.
Agora resta saber, será que isso que Alexandre de Moraes está fazendo com a Starlink e o X, mexendo com gente tão grande como Elon Musk e também todos aqueles americanos, também magnatas importantes do mundo? Ou será que isso realmente vai ser bom para o Brasil? Porque com essa atitude absurda de 5 milhões ao dia, vai colocar Rodrigo Pacheco contra a parede para realmente colocar esse pedido de impeachment para pautar? Até mesmo ele, Joe Biden, já se manifestou sobre este absurdo que está acontecendo aqui no Brasil. O governo Biden critica a suspensão do X no Brasil e defende a liberdade. O posicionamento foi emitido pela porta-voz da Casa Branca. Em entrevista coletiva, a Casa Branca criticou a decisão do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a plataforma X em todo o território do Brasil. De acordo com o porta-voz do governo Joe Biden, Karine Jean-Pierre, o acesso às redes sociais é essencial para a liberdade de expressão. O X, que está suspenso aproximadamente 20 dias após o proprietário da plataforma Elon Musk se recusar a cumprir ordens judiciais de bloqueio de perfis de investigados, além de anunciar o fechamento de sua sede no Brasil depois que Moraes ameaçou de prisão representantes da rede social no país. Para que a plataforma retorne, é necessário que Musk indique um novo representante em solo brasileiro e cumpra todas as determinações judiciais. Vale lembrar também que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou estar monitorando o caso e dizendo que a liberdade de expressão é um pilar da democracia. Agora só resta saber se esse impeachment sai ou não sai. Eu quero saber de vocês, seguidores do nosso canal. Vocês acreditam que vai sair o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Deixa aqui nos comentários, sim ou não. E também, se você é apoiador do presidente Bolsonaro, é de direita, vem fazer parte dessa família também. Se não é inscrito no canal, já se inscreva e compartilha muito esse vídeo. E também eu quero saber de qual cidade vocês estão falando. Meu nome é Renata e eu falo de Taubaté. E vocês? Eu quero saber. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo react.